Fala pessoal, professor Marcos aqui de novo com vocês, falando sobre o concurso do DEPEN. Trouxe algumas coisinhas bem legais para vocês hoje, né? Então vou listar aqui antes da gente começar o vídeo. Primeiro, eu fiz o levantamento dos 3 principais cursinhos que eu já tinha trazido para vocês, agora comparando com o CESP. Vou mostrar para vocês qual cursinho que mais se aproximou do gabarito do CESP, quantas questões dele bateu com o CESP e dos demais também. Vou trazer para vocês as 20 questões que tem divergências entre os cursinhos e a banca CESP, total de 20 questões. E nós temos 2 questões bem interessantes, porque tem 2 questões que os 3 cursinhos deram uma resposta e o CESP deu uma resposta diferente. Uma chance muito grande de mudança de gabarito ou até mesmo de anulação, certo? E eu vou trazer aqui o nome dos professores, o link onde você encontra esse comentário do professor, os em vídeo lá do direção, lá do Gran Curso. Vocês vão clicar no link, eu vou deixar uma planilha aqui embaixo que vocês vão clicar no link, vai ser levado para o minuto exato onde o professor começa a correção lá no vídeo do YouTube do Extraoficial, certo? Tem o nome dos professores, então eu fiz um levantamento aqui bem legal. E eu quero lembrar, quem for entrar com recurso de alguma questão, só tem até amanhã às 18 horas. Vou tentar publicar esse vídeo ainda hoje, certo? Estou gravando já 8 e tanto da noite, queria ter feito mais cedo. Tive vários trojan na prática no computador, que eu tive que me virar, acabei tendo que formatar o computador aqui. E vida que segue, certinho? Agora, sem mais enrolação, vou trazer aqui para vocês na tela com vocês, pessoal. Já estava falando desse trabalho aqui, que eu tenho aqui o gabarito do Grando, o extraoficial do Gran Curso, do Estratégia, do Direção, o gabarito do CESP, certo? E aqui eu mostro as divergências, o texto de cada questão, porque o número da minha questão é diferente da sua, provavelmente, certo? Aqui do lado eu tenho o nome do professor que mostrou essa divergência. Não retirei as divergências que tinha lá daquele vídeo entre os cursinhos, porque eu encontrei 3 erros de digitação por parte do Estratégia Concursos, certo? Inclusive deixei o link, tanto o link geral, onde eu peguei aquele primeiro gabarito, onde tem as 120 respostas, quanto os links individuais, onde tem os comentários dos professores, onde eu verifiquei que aquele gabarito onde tem tudo tinha 3 questões que estavam digitado erradas as respostas, certinho? Antes de mostrar cada caso aqui, vou aproveitar para mostrar minha nota inicial para vocês, certo? Aqui pelo Gran Curso eu teria feito 48 questões líquidas, pelo Estratégia 56, pelo Direção 64, e quem mais se aproximou em número de questões líquidas acabou sendo Estratégia, que eu fiquei com 58 no gabarito do CESP, certinho? Em questão de pontuação, deixa eu dar um pequeno zoom aqui para vocês. Calculando a pontuação, deixa eu ver se aqui está tudo certinho, está na ordem, está. Então aqui, ó, pelo gabarito do Gran Cursos eu teria ficado com 43,5, do Estratégia 52,5, do Direção 64 pontos e pelo CESP preliminar eu fiquei com 57 pontos. Aqui eu já apliquei aquela regra, né? O peso 0,75 para os blocos 1 e 2 e peso 1,5 para o bloco 3, certinho? E aqui, pessoal, tenho todo o meu gabarito. Alguns já viram aí no outro vídeo, certo? Tem todo o meu gabarito aqui, não tem problema, errei, o que eu errei está aqui, tudo bonitinho. Aqui eu fiz um geral. Aqui eu tenho o número de acertos de cada um. O Gran Curso, 106 respostas do Gran Curso foi igual a do CESP, 111 do Estratégia e 113 do Direção, certo? Então, o cursinho que mais tem acertado o entendimento do CESP aí foi justamente o Direção Concursos. É claro que isso muda com as anulações, pode ser que o Estratégia e o Gran consiga algumas anulações, que eles acabem se equiparando, mas mostra a força do Direção que está vindo aí. Eu sou assinante do Gran, tá? Para quem não sabe, eu sou assinante do Gran Curso,
certo? Admiro muito o trabalho do Estratégia e também do Direção, e o Direção está mostrando que, embora novo aí, ele entrega bons resultados, não é mesmo? E, tirando isso aqui, dessa vez no meu computador, colocando em ordem, eu tenho aqui todas as questões que tem divergência, uma questão com divergência em português, uma de ética, uma de raciocínio lógico, 3 de informática, uma de penal, uma de direitos humanos, uma de legislação especial e nada menos que 14, não está mostrando aqui, deveria estar mostrando, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13 questões que seriam divergências no bloco 3, mas é importante destacar essa 95, que na verdade era um erro de digitação do Estratégia, do pessoal da Estratégia. Então cai para 12 divergências no bloco específico, beleza? E a de direitos humanos também não tem divergência, porque também foi um erro de digitação do pessoal do Estratégia Concurso. Essa apostila está aqui embaixo. É esse link aqui, para quem quiser entrar, estrategiaconcursos.com.br/blog/gabarito -extraoficial-depem, onde eles têm as 120 respostas diretas e onde eles cometeram alguns erros de digitação quanto a gabarito, só que quando entra nos gabaritos específicos você percebe os erros que o professor respondeu correto, mas infelizmente quem passou para o blog acabou errando, certo? O que nos resta, nós tínhamos 22 questões aqui com possíveis divergências, sobrou 20. Eu já quero começar por raciocínio lógico e matemática, que é a minha área. O CESP deu um gabarito diferente do que eu esperava, né? Eu esperava errado, até falei, cara, admiro muito o Márcio Flávio, mas eu pensei que ele tivesse dado bobeira, pensei que o professor do Estratégia tivesse dado bobeira ao falar que aquela questão estaria certa, que aquele apenas se seria um se então, né? Assim como o Arthur Lima falou que era um se somente se, assim como no meu entendimento era um se somente se, o professor Márcio Flávio ele fala que tem algumas bibliografias que usam o apenas se como se fosse o se então, que é pouco usado. Ele falou que tem uma banca, eu esqueci o nome aí, não me recordo o nome da banca, que usa esse apenas se como sinônimo de se então, e que seria a primeira vez que o CESP estaria usando. Ele mesmo teria dúvida se ele ia considerar como se então ou se somente se, certo? Ele considerou como se então. Tem referências para isso, tentei encontrar algumas para si somente se, ainda não encontrei. Claro que eu vou entrar com recurso, né? Pela anulação da questão, mas não sei se eu vou ganhar. Então provavelmente nesse concurso talvez eu não gabarite raciocínio lógico e matemática, tenha errado essa questão aí, certinho? Falando nisso, se vocês quiserem uma resolução da prova do Depem de raciocínio lógico e matemática minha, com os meus pontos de vista, com o meu jeito de explicar, comenta aí embaixo que eu vou estar olhando nos comentários e posso estar trazendo para vocês, tá bom? Mas tirando isso, como eu não vou produzir o material, não tenho experiência em produzir recursos, para quem quiser entrar como recurso contra a questão de raciocínio lógico, que fala considere as seguintes, aí vem proposições e tudo mais, que o CESP deu como certo, CESP Sebras deu como certo, você pode procurar o professor Arthur Lima. O Arthur Lima, ele que é do Direção Concurso, certo? E aqui eu tenho o link, né, de onde tem essa resposta dele, certo? E o professor Arthur Lima, ele fala que estaria errado, porque o apenas se traria a ideia de se e somente se, e não apenas do se então. Seria apenas se, traria a ideia do se somente se, da mesma forma que eu interpretei com a língua portuguesa e não com uma referência bibliográfica, certo? Mas o CESP tem um arsenal bibliográfico aí para apontar o apenas se como sinônimo do se então. Legal? Vamos olhar as demais agora? E todas as questões eu fiz esse trabalho, tá, pessoal? Português, a minha questão número 13, que era aqui, começava com sem prejuízo da correção. O CESP trouxe essa questão como certa.
E o Estratégia Concurso tinha trazido como errado. O Estratégia Concurso, se você errou essa questão, você pode procurar o professor Luiz Felipe Durval, do Estratégia Concurso. Ele trouxe esse gabarito como errado, né? Eu tenho o link aqui, basta você baixar essa planilha e clicar nesse link, certo? E ele fala que, na verdade, a substituição do D por dos causaria prejuízo à correção gramatical, porque o dos, ele concordando com o milhares, ele geraria um erro, porque mesmo assim os milhares se referem acho que as mulheres, alguma coisa assim, e deveria ser das milhares de mulheres. Então, essa é a justificativa do professor Luiz Felipe Durval. Minha recomendação seria que você procurasse esse professor para te auxiliar com o seu recurso. Se alguém tiver errado a questão de ética, que começa com os valores éticos, que fala que esses valores éticos são volitivos, a professora Kátia Lima, do Gran Curso Online, ela deu essa questão como divergente da banca CESP. Ela falou que essa questão é certa, baseada nas referências, na bibliografia de Immanuel Kant, certo? E que fala que esse volitivo seria uma questão de autonomia, e ela utiliza como base a prova de nível superior que aconteceu no período da manhã, que trouxe Kant. Então, se ele trouxe Kant para o concurso do DPEM para nível superior, ela interpretou que eles estariam trazendo Kant para o nível médio também, e ela falou que, obviamente, se esse gabarito viesse como errado, teria como fazer esse recurso usando como referência Immanuel Kant, certo? Então podem procurar a professora Kátia Lima. Para quem quiser visualizar, só para vocês entenderem, tá? Vou abrir aqui, vai ser até um pouco estranho, vou clicar no link. Quando eu clico nesse link, ele vai abrir uma página na internet, no exato minuto onde a professora está falando dessa questão. Da minha prova, porque beleza? Isso, então é isso, vou tirar o áudio aqui. É isso aqui, ela vem e explica. Eu fiz esse trabalho para facilitar a vida de vocês. Vou fechar aqui, não vou deixar rodando, tá? Vou trazer de volta para cá. Próxima questão, a de raciocínio lógico, já falei. Tanto a estratégia quanto o Gran Curso, pesquisando nas bibliografias, trouxeram essa questão como certo. Coincidiu com a resposta do CESP. O professor Arthur Lima, do Direção Concurso, falou que é uma ideia de si, somente si, que foi a minha mesma opinião durante a prova, tá? Mas realmente existe essa bibliografia. Informática, se você errou informática, tem 3 questões de informática que há divergência entre os professores e a banca. E essas 3 questões de informática, uma delas, os 3 cursinhos trouxeram a mesma resposta. Então, assim, vou trazer aqui todos os casos, é claro. A questão 25 de informática, ela começa com para sublinhar. É uma questão que fala que você necessariamente precisa selecionar a palavra, apertar naquele S com o sublinhado embaixo ou o Ctrl S. O Gran Cursos deu como errado. O Estratégia deu como errado, passível de anulação, e o Direção Concurso deu como certo. O Direção Concurso acertou a resposta que o CESP trouxe. Contudo, tanto o professor Fabrício Melo quanto o professor de informática do Estratégia, que eu não estou com o nome dele aqui porque o texto de onde eu tirei fala que foi a coordenação que postou e não o próprio professor, então não sei o nome do professor, tá? Então eu tenho aqui, se você quiser olhar o Fabrício Melo explicando, está aqui, uma explicação excelente. Se você quiser olhar no blog do Gran Curso, especificamente, está aqui no comentário. O Direção coincide com a resposta do CESP, então eu não trouxe. E a explicação do professor Fabrício é que a palavra necessariamente selecionar a palavra está incorreto. E de fato está incorreto, porque se eu abrir um arquivo aqui, eu simplesmente clicar uma vez e deixar o cursor ali no meio e selecionar o sublinhado ou o Ctrl S, ele vai fazer isso para toda a palavra.
Eu não preciso selecionar a palavra e esse necessariamente, segundo o professor Fabrício Melo, invalida a questão. Se você quiser fazer o recurso, você pode procurar o professor Fabrício Melo ou Estratégia Concurso para estar fazendo o seu recurso, para estar ajudando com o seu recurso. A próxima questão é a questão número 29, que o Estratégia trouxe gabarito errado passível de anulação, o Direção falou que é errado e o Gran Curso falou que viria como certo. Novamente, o professor Fabrício Melo. Só que o professor Fabrício Melo, ele divergiu do CESP, nesse caso, porque tanto o Direção quanto o CESP falaram, quanto Direção quanto Estratégia, concordaram com o CESP que é errado. Só que o professor Fabrício trouxe que é certo. Está aqui o link, mesmo esquema. E por que ele fala que é certo? Porque o texto fala que as intranets, tal, permitem. Então, para ele, aquele não é o conceito de intranet, mas é possível, sim, usando a VPN, fazer o que o CESP trouxe no enunciado, ok? E o CESP tem um histórico, uma questão de 2018, que ele considera essa questão como certa, certo? Então, como ele trouxe errado, e aí agora ele trouxe como certo, existe uma grande chance, se entrarmos com recurso, que essa questão seja anulada, legal? Para finalizar a informática, nós temos a questão que para mim foi a de número 30, que começava os vírus do tipo cavalo de Troia, que é mais um problema que o CESP já considerou cavalo de Troia como sendo vírus, certo? Primeira coisa que invalidaria, cavalo de Troia não é vírus, é malware. Cavalo de Troia não é vírus, é malware. E faz um mal desgramado para o computador, porque eu passei várias horas tentando eliminar uns do computador, tive que formatar. Ô senhor! Mas lamentos à parte, né? Sigamos firmes. Essa questão, todos os 3 cursinhos falaram que está errado. Não só porque o CESP falou que Trojan é um tipo de vírus, porque o CESP já fez isso antes e considerou como certo, mas porque ele falou também que ele se espalha através de links, espalha através de links, e não é bem assim. Ele facilita a entrada, ele pode chegar no computador através de links, mas ele não se espalha através de links, certo? Então, você tem aqui todos os professores, qualquer dos cursinhos você pode procurar. E aí a justificativa para o CESP estar errado nesse caso, primeiramente, é que Trojan não é vírus, ele não infecta por links, mas o CESP já considerou o Trojan como vírus, certo? Mudando agora, eu tinha uma questão, eu tenho a questão, na verdade, 54, na minha prova 54, que é de direito penal, que diz que o fato da arma de fogo empregada ser de uso restrito ou não, né, ele traz essa questão para saber se tipifica, sobre a tipificação do crime. Deixa eu pegar ela exato aqui, ó. Essa é a 54 para qualquer prova, tá? O fato de arma de fogo empregada em um roubo ser de uso permitido ou restrito é irrelevante para a configuração e abstrato do tipo penal de roubo. Pois bem, essa questão, o Gran e o Estratégia falou que não é irrelevante, porque você tem a tipificação, né? O tipo de roubo, o roubo é um tipo, né? Eu acredito que é um tipo penal. Mas tem como você qualificar ele ali. Eu não sei como funciona isso, tá, pessoal? Não é bem minha área. Mas você tem uma diferença de pena, né? Quando o roubo é com arma de uso permitido ou de restrito, sabe? E, segundo o professor da direção, que deu essa resposta como certo, fala assim, cara, não importa o tipo de arma, vai ser roubo. Certo? Então não importa se é de uso permitido ou não, né? De uso permitido ou restrito. Por quê? Porque nesse caso
já configurou o tipo penal roubo, só que você ainda não deu as outras nuances. Então, para classificar o roubo, para ele, não importa. Para a pena e para as outras coisas, sim, foi roubo, tipificou como roubo. Claro, o nome desse professor que tem essa opinião é o professor Leonardo Arpini, do Direção Concurso, está o link, e ele fala de toda forma é roubo, modifica alguma tipificação ali dentro, mas de toda forma é roubo. Se você errou essa questão, sugiro que você procure o professor Leandro Arpini, do Direção Concurso, para te auxiliar nessa mudança. A 66, o estabelecimento de diretrizes, aí que fala que é exclusivo do Ministério da Segurança Pública, Justiça e Segurança Pública, essa questão, todos os cursinhos considerou errado. Aqui, inicialmente, ela está colorida, por quê? Porque teve um erro de estratégia. Se você entrasse naquele gabarito, lá está o erro. Eu já falei isso para vocês, quando você entra no gabarito geral, eles colocaram errado a 66, a 74 e a 95 da minha prova, tá? E aí quando você entrava nos comentados, aí você percebia que estava dado o gabarito errado, mas o comentário do professor dizia o contrário do gabarito que estava constando, beleza? Então essa 66 não é divergência, eu tenho aqui listado 22 divergências, mas 2 nas minhas pesquisas deixaram de ser divergências, foi erro de digitação, beleza? Quanto à questão 74 da legislação especial, que fala sobre o crime de tortura, ele ser inafiançável e obrigatoriamente começar em regime fechado, né? Lá no gabarito geral estava constando como errado, mas no comentário o professor ele fala que, embora seja errado, o CESP provavelmente traria como certo. Isso porque fala de acordo com a legislação e não com a jurisprudência. Foi o mesmo nó que deu na minha cabeça durante a prova. Fala assim, com base na legislação especial, julgo os próximos itens. No meu caso é a 74. O crime de tortura é inafiançável, devendo o condenado por esse crime iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Certo? Eu até anotei na minha prova, não dá para mostrar. Não dá para mostrar, deixa eu ver. Não vai dar para mostrar, eu já anotei na hora da prova que ela era anulável. Por quê? Porque eu sabia que realmente estava escrito isso na lei e sabia que esse trecho era inconstitucional, mas ele falava de acordo com a lei, sem estar em jurisprudência. Eu dei aquele nó e falei, cara, se tiver de mudar o gabarito, vai mudar para o errado. Eu vou marcar como errado. O CESP trouxe como certo, ele considerou que começa em regime fechado, mas existe julgado, é inconstitucional, né, devido à individualização da pena, vários outros princípios, certo? Então, para você entrar com recurso, eu sugiro que você procure o pessoal do GRAM ou do Direção. E quanto a essa questão, você, na verdade, pode procurar os três. Eu trouxe o link para os três, certo? Inclusive, onde o professor aqui, se eu não me engano, o professor Girão, ele... uma figura, o professor Girão é uma figura, para quem não conhece, cara, é uma figura, muito legal. Tem o link aqui para os três, e a justificativa é que está na lei, mas foi declarado inconstitucional pelo STF, legal? Agora entrando no bloco 3, questões específicas aí nós temos. Primeira questão, a dar pano para manga aí é 83, no meu caso é 83. Ela vai do bloco 83 a 85 e ela é sobre a LEP, né, Lei de Execução Penal, que ela começa com comete falta grave, né, a pessoa condenada à pena privativa de liberdade participa de movimento para subverter a disciplina do estabelecimento prisional. Aqui, segundo a delegada Luana Dávico, professora do Gran Cursos Online, essa questão está errada e ela justifica, né, que no caso não comete falta grave quem participa. Ela fala que nesse caso é um subsidiário. Caso você cometa um crime doloso que gere essa situação de subverter a ordem, aí sim vai se transformar em falta grave, certo? Mas só participar, ele não é falta grave. Ela explica isso, certo? Aqui, ó, participar não está elencado como falta grave.
Crime doloso que causa subversão, aí sim é igual a falta grave. Ela explica isso, você pode cair, clicando nesse link, você vai direto para o comentário dela, fechado? Clique aí no link, baixa a planilha e confere lá, fechado? Próxima questão aqui é a questão, e é interessante, né, porque ela trouxe dessa forma e os professores do Estratégia do Direção trouxeram como certo. Vamos ver no final das contas, né, pós-recurso e tudo mais, a quem o CESP dá razão, certo? Bloco 3, questão 85, na minha 85, mesmo bloco da Lei de Execução Penal, fala que as faltas graves admitem sanções de repreensão, suspensão ou restrição de direitos e isolamento. O que acontece? A professora, novamente, a professora Luana Davi, é a Luana Davi? Perdão, 85, não, aqui já é o do Direção Concurso. Do Direção Concurso, o professor Jonatas Jorge, isso que é no vídeo já, tá? Tem um link aqui para vocês. Ele traz o seguinte, que sim, que está certo essa questão, que ela estaria certa. Deixa eu voltar aqui. Que, ao contrário do CESP, ele fala que está certo. E que, por quê? Porque no texto da LEP, ele fala, o comando fala assim, em relação às sanções disciplinares e à lei de execução penal, LEP, julgue os itens seguintes. O CESP perguntou de acordo com a LEP. E de acordo com a LEP, ele não atribui cada um. Isso segundo o professor, tá? Não sou eu falando. Não atribui cada um, então caberia qualquer uma dessas sanções. Só que, lógico, segundo ele, já o decreto, tem um decreto que ele cita o nome, você pode clicar lá. Aí sim, nesse decreto funciona diferente e tornaria errado, mas conforme a LEP não. Conforme a LEP está correto. Então, como há uma ambiguidade, essa questão poderia ser anulada. Se você errou essa questão, entre com recurso pela anulação. A 86, ela já entra sobre a SUSP, né? Sobre o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. E aquela situação hipotética, né? Para saber se os posicionamentos do Conselho são vinculantes ou não. Essa questão, o professor do Gran Cursos não participou, o professor da disciplina. Ele mandou as respostas para o professor e coordenador das carreiras policiais, Érico Palazzo, que repassou o gabarito dele e considerou essa questão como certo, que sim são, que esses posicionamentos eles são vinculantes. Posição contrária à do CESP, à do Estratégia do Direção. Obviamente, se o professor falou isso, ele tem alguma referência para trazer isso, você pode clicar aqui no link que você vai direto para o ponto. E, obviamente, o professor Érico ele não trouxe o embasamento dessas duas questões que seriam desse professor que eu não sei quem é, tá? Legal. Continuando, no bloco 3 também, questão 89 faz parte do SUSP também, do Sistema Único de Segurança Pública. Ele novamente diverge, enquanto o CESP, Estratégia de Direção, considera a questão como certa, ele considera como errado, que é a questão que diz, são integrantes operacionais do SUSP, entre outros, tal. E aí, no comentário, até o Fernando Mesquita meio que fala assim, achei estranho aquela guarda portuária no meio. Segundo o professor, aqueles membros estão errados, mas segundo o Estratégia, Direção e o CESP estão corretos. Então, se você errar essa questão, você pode procurar novamente o Gran Cursos e pedir apoio aí para fazer o recurso dessa questão, legal? E você pode procurar também na legislação, é claro. Questão 91, que vai bloco 90 e 91, fala que a execução penal tem caráter de processo judicial contraditório, certo? Aqui o CESP, o GRAN e o Direção trazem como certo e a Estratégia traz como errado. A justificativa do professor Antônio Pequeno, né, que você pode clicar aqui no link, é que a doutrina majoritária, já que não falou o tipo de doutrina, né, entende que a execução penal tem um caráter misto, ou seja, uma combinação entre as fases administrativas e jurisdicional. Então ele não é judicial, ele é misto.
Então, para o professor da estratégia, eu acho muito bem embasado, essa questão seria anulada, certo? Anulável, desde que nós entremos com recursos, é claro. 93, que era o bloco seguinte, que fala sobre a execução provisória da pena. Na execução provisória da pena, a professora delegada Luana Dávico, ela diverge dos colegas do estratégia da direção e, inclusive, do CESP, que deu a questão como errada, e ela traz como certo. Ela traz que a questão 93 é possível a execução provisória por encarceramento. É essa mesmo? 93? É possível a execução provisória por encarceramento resultante de prisão temporária. Ela traz que está correto. E qual que é a justificativa dela? Segundo os demais, não. Né? Se eu não me engano, súmula 416 do STF. Na verdade, ela se tornou, veio as ADCs, a ação direta de constitucionalidade, né? 43, 44 e 54, que proibiu isso. Só que a professora Luana Dávico, ela explica o seguinte, que de fato, você não pode prender a pessoa, encarcerar ela, para já ter uma execução provisória. Mas se ela estiver encarcerada, pode contar o tempo. É algo assim. Então seguiria assim, se ele já está preso, se ele já é um preso provisório, pelo que eu entendi, provisório não, se ele já é um preso temporário, esse tempo poderia sim considerar. Claro, peçam aí o apoio da professora Luana Dávico do Gran Cursos, certinho? E deixa eu ver aqui, eu estava falando da questão número 93, né? 93 é possível, certo? Deixa eu só confirmar. É só a do Luana Dávico. Beleza. Ela fala que não pode prender para executar, mas se tiver preso, detrai. Eu acho que eu pulei aqui a questão, pessoal, 92. A 92 fala que admite a progressão de regime prisional do preso provisório antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A professora Luana Dávico fala que é errado, o estratégia fala que é errado e o direção fala que é correto. Então, o direção aí coincide com o CESP. E a professora Luana Dávico e o Antônio Pequeno, eles justificam nas ações diretas de constitucionalidade e na súmula 716, que fala que pode sim adiantar os benefícios se preso, mas que não teria progressão, não faria sentido, certo? Deixo aí com vocês, quem quiser entrar com recurso. A questão 95, que vai do 95 ao 98, aqui eu pensei que teria, segundo aquele gabarito fajuto, estratégia, onde eles fizeram um resumo, mas não leram o negócio que o professor escreveu, repetindo o erro, eles tinham marcado como correto. Só quando eu fui atrás da justificativa do professor, está escrito certo lá, mas o professor justifica como está errado. Então, não houve erro do estratégia aqui na 95, não há divergência na 95, se os presos de determinado, cadê qual que é ela? Ah, tá, aquela que fala que é o juízo que vai determinar que a suspensão das visitas, né? É isso que é a autoridade administrativa, vulgo diretor da penitenciária. Beleza? Agora sim, nas próximas só faltam mais 5, tá, pessoal? E tem uma muito importante nessas próximas 5 aqui. Acho que o vídeo já deve estar bem longo, nem faço ideia. 33 minutos de vídeo, ô louco. Mas vamos que vamos. Se você quer acompanhar aqui, segue firme com a gente. Questão 99. Questão 99 é o bloco 99 e 100, que é sobre a Política Nacional de Segurança Pública. Fala que é um requisito para a valorização dos institutos de criminalística, medicina legal e identificação, autonomia financeira e administrativa dos respectivos órgãos, certo? O que acontece? Essa questão, o GRAN e o direção deram ela, o GRAN e o estratégia deram ela como certo e o direção deu como errado. Direção deu como errado porque lá fala autonomia científica e administrativa, não fala nada de financeiro, certo? E ele coincidiu com a resposta do CESP. E eu esqueci
escrever o nome do professor aqui do Estratégia. Mas está aqui o link do professor do Gran Curso, Rafael de Oliveira, certo? E, se eu não me engano, aqui a 99, ela deve ter ficado com o professor Thiago Zanola. Não tenho certeza, mas está o link aqui, você pode clicar e verificar, tá bom? E aí, nós temos a justificativa aqui, certo? Valorizar a autonomia técnica. Tem aqui escrito do jeito que é o professor do direção, do Estratégia, o jeito que ele escreveu, tudinho e tal. Um dele era o 100, mas você pode entrar em contato com o professor Rafael de Oliveira ou com a Estratégia para tentar um recurso, certo? Agora sim, a questão 109, que deixa eu ver, eu acho que eu coincidiu minha resposta com todos os cursinhos, mas o CESP ele resolveu ser diferentão, né? Mentira! Oxi, eu tinha dado ela como errado? Deixa eu ver aqui a questão 109. É essa mesmo? Aí eu tendo surpresas aqui, ó. 109, para ser transferido. Sim. Ótimo. O que acontece? Essa questão é a mais engraçada, pelo jeito. Fala assim: para ser transferido para um estabelecimento penal federal, um preso deve apresentar algumas características, entre as quais estar submetido ao RDD. Eu olhei e falei, cara, essa é uma condição, mas ele não tem que estar submetido. Eu entendi isso aqui como restritivo, certo? Eu entendi como restritivo. E os professores dos 3 cursinhos entenderam que não, que era exemplificativo. E deram como certo. E o CESP veio e entendeu da mesma forma que eu entendi, que está errado, que não é um parâmetro, certo? Então eu acertei essa conforme o CESP e errei conforme os cursinhos. Claro, obviamente, essa galera deve entrar com recurso, é muito provável, né? Mas é interessante. Eu gostaria de um professor de português, às vezes, aí, que explicasse exatamente se está certo ou se está errado. Depois alguém, sei lá, tem que ser muito foda para falar, isso aqui é assim, assado. Mas enfim, permite a ambiguidade, né? Permitiu. Continuemos. Essa daqui, pessoal, todos os professores deram como certo, né? A 69. Então você pode ver em qualquer um dos 3 cursinhos. E aí eles trazem como assim, né? Passível de anulação porque é ao menos 1. E aí para eles estariam certo por causa disso, que seria um exemplo. E para o CESP e para mim, graças a Deus, está errado porque para mim restringiu. Vamos ver o que vira, né? 113. Eu não vou entrar com a 109, eu não vou entrar com pedido de anulação. No máximo eu vou pedir com a manutenção do gabarito, né? Mas se alguém pedir troca de gabarito, eu vou ficar chateado. Pede de anulação dessa pedenga, certo? Acabando, hein, meu povo? 118 diz o seguinte: ela vai do bloco 116 a 118 para que o Ministério Público possa requerer a transferência. Beleza, o parquet deverá, eu até marquei isso aqui, comprovar que o encarcerado é membro de quadrilha ou bando, que pratica reiteradamente crimes com violência e que desempenha função de liderança, certo? Eu marquei essa questão como errada. Coincidiu minha resposta com o GRAN, com o CESP, com o Direção e com a Estratégia. Mas o professor Rafael de Oliveira, ele deu essa questão como certo do GRAN. Então você, para ele estava mal redigido, estava meio confusa a questão, e ele considerou ela como certo. Podem procurar o professor Rafael de Oliveira aí, né, para ajudar no recurso de vocês. E por fim, acabando 39 minutos de vídeo, nós temos a questão 120, em penitenciária federal, a realização de pesquisa científica com preso depende da autorização do diretor e da assistência educacional da penitenciária, além do consentimento formal do preso. Eu errei essa, eu marquei como certo. O professor Rafael de Oliveira falou que é isso mesmo, que está certo.
mas os professores do direção e do estratégia que bateu aqui com a resposta do CESP fala que precisa do diretor e do consentimento formal do preso, que não tem esse negócio de assistência educacional da penitenciária, não. Eu não li, sendo muito sincero, eu não li, não sei, não consigo dar minha opinião sobre, certo? Lógico que eu vou entrar com recurso contra as que eu errei, pedindo anulação, não vou pedir troca de nenhum gabarito, vou pedir anulação das questões, certo? E eu espero que vocês façam o mesmo e que nós consigamos, né? Dependendo aqui do caso, dá para a pontuação subir de uma forma bem legal, né? Muitas divergências, dá para subir a pontuação. Inicialmente, fazendo uma conta meio assim, eu poderia ser beneficiado em até... Só que aí depois teve aquelas duas, eu não sei se há direitos humanos e uma do bloco 3 aí, se eu teria considerado, mas eu vi que inicialmente dava para me aproveitar até 5 questões do básico, bloco 1 e 2, e 5 questões do específico, poderia gerar um acréscimo de até 22,5 pontos na minha média. Para vocês não se assustarem, tá? 10 questões assim, né, equivaleria a 20 de saldo. E eu, por exemplo, na PRF ganhei 10 pontos, né? Se eu não me engano, na PRF de 2019 eu ganhei 12 pontos. Então, com as anulações pode mudar muita coisa, fechado? Trazendo aqui para mim, essa planilha, lembrando, essa planilha vai estar aqui embaixo, ó, pode clicar aqui embaixo, certo? Já aproveita que você vai clicar aqui embaixo para baixar a planilha, clica no like aí também, se inscreve no canal, beleza? Se você quiser resoluções de matemática e raciocínio lógico comigo, pode pedir aí, estamos nessa iniciativa, e essa iniciativa é com o apoio de vocês. Se for o apoio, a gente vai seguindo firme e forte nela, combinado? Um grande abraço a todos vocês, um abraço, fui, tchau, tchau.